Você aí curte filme de terror slasher? Se a resposta foi sim, então esse canal aqui é pra você. Eu sou Miqueias Pereira e hoje eu resolvi maratonar alguns filmes de terror slasher antes de dormir e um dos filmes me surpreendeu bastante e me deu a ideia de fazer esse vídeo e criar esse canal. Vocês aí já assistiram Tourist Trap, de 1979, mais conhecido aqui no Brasil como Armadilha para Turistas. Um filme aí que é bem antigo, não tem o reconhecimento que eu acho que deveria, porque é um filme que tem uma qualidade muito boa, embora a premissa seja bastante básica na real. O filme começa com o jovem Woody que está com o carro quebrado no meio da estrada e vai pedir ajuda em um posto de gasolina abandonado. Woody então entra nesse posto para ver se tem alguém lá dentro, porque ninguém está atendendo, ninguém está ouvindo os gritos dele, e descobre que é um posto na verdade abandonado. Mas tem alguns manequins dentro desse posto que começam a se mexer, e nesse ponto do filme, que é já nos primeiros minutos, eu achei que o filme não seria mais um slasher e começaria a ser um filme mais sobrenatural. Porque as coisas começam a se mexer, o armário começa a abrir sozinho, o Woody fica grudado na porta, no buraco da porta quando ele tenta sair, e um monte de coisas começam a ser arremessadas até que uma barra de ferro atravessa o Woody e mata ele ali naquele momento. E eu comecei a pensar, putz, não é um filme slasher, é um filme sobrenatural de coisas que se mexem. E eu estava totalmente errado, porque o filme já corta para um novo grupo de jovens. Molly, Jerry, Beck e Aileen são 4 amigos que estão ali procurando o Woody, que estava com o carro quebrado e acabou morrendo, mas na verdade eles acabam com o carro deles quebrado também no meio da estrada, e as 3 meninas vão fazer o que todas as garotas de filme de terror sempre fazem: nadar peladas em um lago que encontraram ali perto. E as garotas, uma delas, que é a Molly, ela é a mais santinha e você já caracteriza ela exatamente pelo tipo de roupa que ela tá vestindo, porque esse filme ele caracteriza bem as 3 garotas. 2 delas estão com as roupas extremamente curtas e só a Molly tá tipo com um vestido de noiva. Então assim, nessa época eles caracterizavam bem quem seria a protagonista virgenzinha e as outras 2 que são mais safadinhas. Mas na verdade as 3 estavam nadando peladas no lago, até que elas são surpreendidas por um velho meio tarado que começa a observar elas nadando peladas num lago. E ele começa a falar umas coisas estranhas, tipo, nossa, 3 garotas aqui, esse lago é meio perigoso, hein? Tipo aquele velho maluco de Sexta-feira 13 que começa a alertar todo mundo de coisas estranhas que acontecem na região. O engraçado é que esse filme é ainda mais antigo, um ano mais antigo do que Sexta-feira 13, mas enfim. E esse velho começa a falar que ali naquele lago tem algumas serpentes muito perigosas, que não é muito legal elas ficarem andando ali, principalmente na região da noite, porque tem uns coiotes. E aí o velho pergunta, vocês estão sozinhos? Elas, não, estamos com o nosso amigo ali, o Jerry, que ele tá consertando o carro. Então o velho meio estranho, que na verdade se chama Sr. Slausen, ele oferece ajuda ao Jerry para consertar o carro e leva os 4 jovens para casa dele. E lá na casa desse cara, na verdade não é uma casa, né? É um museu de cera abandonado que ele mora lá dentro. E aí os jovens começam a suspeitar, achar estranho aqueles manequins feitos de cera que parecem pessoas reais. E aí ele fala, não mexe nas coisas não, tá bom? Você pode tomar uma cervejinha aqui, mas não sai lá pra fora enquanto a gente não consertar o carro, porque se escurecer, tem uns coiotes aí, é muito perigoso. E a Aileen, como uma boa curiosa que todo filme de terror tem que ter, começa a olhar pela janela e fala, tem uma casa ali do outro lado, eu vou lá ver o que é, vou lá ver o que tem lá, né? Aí ele, não vai naquela casa porque mora um cara estranho lá e eu não recomendo você ir lá. Ela, não recomenda? Pois eu vou lá. E ela vai. E quando ela vai lá, ela começa a ouvir as vozes do Woody, que é o cara que morreu no começo do filme. Ela fala, Woody, você tá aí? E aí quando ela chega perto, ela começa a ver que os manequins começam a se mexer, começam a falar com ela, e de repente um assassino mascarado com a máscara de cera aparece e mata a garota, ela enforcada com um cachecol que ela roubou de um dos manequins, e estrangula a garota até a morte.
enquanto as outras duas estão lá na casa do Sr. Slausen, curtindo um pouquinho com a cervejinha delas e mexendo, né, fuxicando nos manequins de cera do velho, enquanto o velho tá lá com o Jerry consertando o carro. O Sr. Slausen, desde o começo do filme, ele começa a aparentar umas coisas meio estranhas, meio suspeitas, até que ele explica o porquê que ele tem aquele museu de cera, que na verdade a esposa dele faleceu e ela adorava esses manequins, e ele precisou criar esse museu, esses manequins que parecessem com a esposa dele, para que ele pudesse lembrar dela depois que ela morreu, que ela tinha morrido de câncer. Ele ainda fala, ela morreu de câncer nos meus braços, foi muito triste, foi algo terrível. Ela, mas quem é o cara que mora lá na outra casa? Ah, é o meu irmão, ele é meio isolado, ele fica lá sozinho. E as duas garotas resolvem sair da casa para ir atrás da amiga delas, e aí começa o slasherzão clássico que todo mundo conhece, que lembra muito o Massacre da Serra Elétrica também. E como esse filme foi lançado nos anos 70, eu acredito que tenha sido bastante inspirado em o Massacre da Serra Elétrica também. E aí o que acontece? As duas garotas, uma delas fica na casa, a outra vai até lá na casa do irmão do Sr. Slausen, que é a Beck. A Beck, ela não encontra a amiga dela, ela encontra um bonecão de cera e acaba sendo sequestrada e levada para um porão onde está lá preso o Jerry e uma outra garota aleatória chamada Tina, que está presa ali há bastante tempo. E a gente não sabe quem é o cara que está matando as pessoas. Tudo indica que seja o irmão do Sr. Slausen, que é um irmão que foi um pouco rejeitado, que tinha inveja do Sr. Slausen. Tudo isso é história que ele conta para as garotas. E aí o cara começa a torturar a Beck e o Jerry e mata a Tina, que tá ali na maca, esfregando um monte de cera, concreto, sei lá o que ele passa na cara dela, e mata a garota asfixiada também. Enquanto o Jerry tenta escapar, a Beck também tenta escapar e os dois conseguem escapar. O Jerry sai correndo e a Beck, infelizmente, acaba morrendo com o poder, porque esse cara, além dele transformar as pessoas em cera, ele também tem um poder telecinético. Ele, ao mesmo tempo que é o cara da casa de cera, ele é uma mistura de Leatherface com Carrie a Estranha também, porque ele tem os poderes telecinéticos. Então o cara vai tentar pegar a chave para abrir a porta, ele pega a chave através do poder da mente. E aí ele começa a arremessar as coisas na Beck até que arremessa uma faca na cabeça dela. Enquanto o Jerry só foge e larga a garota lá no tanto faz. Enquanto a Molly tá presa ainda lá na casa do cara lá, até que ela fala, ai, tá meio estranho ficar aqui sozinha, né? Vou lá procurar meus amigos. E quando ela sai pra procurar, obviamente ela é atacada pelo mascarado, que tudo indica que seja o irmão do Sr. Slausen. E aí ela começa a correr, ela cai no chão, e é um bando de clichê de filme de terror. Tudo isso eu gosto também. Até que ela acaba conseguindo escapar do assassino e é encontrada pelo Sr. Slausen, que oferece uma carona. Ô, entra aqui, seus amigos sumiram, o que aconteceu? O que tá acontecendo? Ah, tem um assassino atrás de mim, eu não sei o que ele vai fazer comigo. Ele, não, entra no carro, vamos lá pra casa que eu vou dar um jeito nele. Ela, ah, mas como assim? Não, ele é meu irmão, ele é meio doido mesmo, ele tem uns problemas de bipolaridade, eu vou ligar o rádio lá, que ele gosta de ouvir o rádio, e aí a gente chama a polícia. Lá, e tudo bem. Eles voltam lá pra casa, e o Sr. Slausen entra na casa e deixa a menina esperando do lado de fora. A menina pega a espingarda do Sr. Slausen, tá lá, e aí quando do nada o assassino aparece, e ela dá 2 tiros no assassino e ele não cai. Aí ela pega a arma e bate na cara dele, quebra aquela máscara de cera e revela pra gente o que já era óbvio, que o assassino não é irmão de ninguém, coisa nenhuma. Era o próprio Sr. Slausen. E aí ele confessa pra garota que na verdade ele matou a própria esposa e matou o irmão dele também, porque eles estavam tendo um caso às escondidas dentro da própria casa dele. Ele, pô, minha esposa tá me traindo com meu próprio irmão, vou fazer o quê? Vou matar ela. E aí ele sequestra a Molly, começa a torturar ela, porque ela parece muito com a esposa dele, então ele fica nesse amor obsessivo por ela, de querer torturar, prender, forçar ela a fazer as coisas com ele. Não tem nenhuma cena dessa, mas tudo indica que ele quer fazer algo parecido. E até que ela consegue escapar
Com a ajuda do Jerry, que reaparece do nada, os dois enfrentam o Sr. Slausen numa luta corporal absurda ali, é bastante legal. Só que aí, na hora de matar o Sr. Slausen, o Jerry paralisa. Ela fala, Jerry, mata ele, você tem que fazer alguma coisa, vamos, a gente vai fugir daqui. E aí a gente descobre que, na verdade, o Jerry é só um manequim de cera que está sendo controlado pelo Sr. Slausen. E aí o Sr. Slausen quebra o Jerry, quebra os braços dele, destrói o cara, que na verdade não é mais um cara, já é um manequim de cera, e começa a dançar feito um psicopata com os manequins dele, e aí ele começa a ver a esposa dele, ter umas alucinações, enquanto a garota aproveita essa deixa de falta de sanidade do Sr. Slausen para pegar um machado e descer ele no pescoço dele, muito parecido com Sexta-feira 13, parte 2, que veio aí uns anos depois. Eu acho que muitos filmes slasher pegaram inspiração desse filme, viu? Após a Molly dar-lhe uma machadada no pescoço do Sr. Slausen, ele cai lá morto, os manequins param de funcionar, param de obedecer às ordens dele, afinal ele está morto. A Molly consegue fugir, num final um pouco meio bizarro e peculiar, porque ela consegue ligar o carro que estava quebrado e vai embora levando os manequins, que é praticamente o corpo dos seus amigos ali na parte de trás do carro. E nessa cena eu falei, caraca, esse filme me surpreendeu. Eu consegui captar ali muitas inspirações de outros filmes também. Esse lance dos amigos quebrarem o carro e pedirem ajuda em um lugar deserto, lembra muito o Massacre da Serra Elétrica. Então é um filme que tem muitas qualidades e que eu super recomendo vocês assistirem. O mais legal desse filme é que eu comecei a assistir ele sem dar crédito nenhum. Eu não esperava nada e quando eu acabei de assistir esse filme eu falei, cara, por que não criar um canal para falar de filmes slasher que talvez as pessoas não conheçam? E esse é um filme que provavelmente quase ninguém conhece, mas que está aí, é um filme que existe e que é muito divertido e que eu recomendo. Vocês aí, já assistiram Armadilha para Turistas? Fique aí a indicação. Tourist trap. Beautiful young people looking for excitement are tricked, terrorized, and trapped. God help those who get caught in the tourist trap. Bom, galera, eu sou o Miqueias Pereira, esse aqui é o meu canal, é o primeiro vídeo que eu tô fazendo, espero fazer outros vídeos e se vocês gostaram aí, ajudem compartilhando e curtindo para ajudar no engajamento. Muito obrigado.